Graça e paz, como você está? Espero que esteja bem, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, derrame sobre a sua vida muitas bênçãos e que você e eu possamos viver a cada dia para a glória do nome do Senhor. Que a cada dia Ele forge o nosso caráter para a gente se parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Esse é o desejo do nosso Senhor. Nós vamos dar continuidade ao estudo do dia de hoje. Hoje é o dia 18 do nosso estudo, que tem como tema Tendo uma Vida em Comum. Nós estamos estudando o segundo propósito, que é você nasceu para fazer parte de uma família, da família de Deus. E isso é maravilhoso. O Senhor nos quer na família dele. Ontem nós estudamos sobre um lugar ao qual pertencer, e nós vimos que nós somos o corpo de Cristo e nós pertencemos a este corpo. Nós temos um lugar reservado para nós nesse corpo. E o autor coloca aqui no dia 18 que tem como tema Tendo uma Vida em Comum a questão da comunhão, que nós devemos ter comunhão entre os irmãos, não somente estar no corpo, mas estar conectado a este corpo de maneira a compartilhar a nossa vida uns com os outros. Em Colossenses 3,15 diz: cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos e em paz. Salmo 133,1: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. A vida foi feita para ser compartilhada. Deus deseja que experimentemos uma vida em comum. E a Bíblia chama isso de comunhão. Essa palavra perdeu um pouco o sentido, não é verdade, ao longo do tempo, nas nossas igrejas. A gente relaciona ter comunhão com o fato simplesmente de ir a uma igreja e de frequentar ali de uma maneira superficial. A questão da confraternização também, nós sempre relacionamos a uma pequena comemoraçãozinha depois do culto, ficar para um lanchinho, não é verdade? Mas essa palavra, comunhão, ela vai muito além de você ir a uma igreja, de você fazer parte do corpo de Cristo até. Comunhão significa experimentar a vida juntos. Isso inclui amar de modo altruísta, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, autossacrifício, consolar solidariamente e todas as outras atividades seguidas da expressão uns aos outros encontrada no Novo Testamento. Comunhão, ele diz, e isso é bem legal, assim, que ele coloca assim, que na questão da comunhão, quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Como assim? Sim, o Senhor Jesus ele andava rodeado de pessoas, mas ele chamou 12 mais para perto. E com esses 12, ele teve uma intimidade muito maior do que com toda a multidão. Estar na igreja, na grande celebração, não é o mesmo que ter comunhão. O próprio Senhor, Deus diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso não quer dizer que o Senhor não está nas grandes celebrações e que Ele não se manifesta nas grandes celebrações onde milhares de pessoas estão reunidas. Mas aquilo não é comunhão, porque eu não posso compartilhar a minha vida com todas as pessoas. Assim como Jesus, Ele não compartilhou muitas das coisas que Ele disse aos seus discípulos. Ele não falou para mais nenhuma das outras pessoas da multidão que andava com ele. Então, ele chamou aqueles 12 mais para perto. Isso nos ensina que nós também temos que ter pessoas no nosso convívio que fazem parte do corpo de Cristo e que são pessoas que podem estar mais perto de nós, onde nós vamos ser verdadeiros, nós vamos abrir o nosso coração, nós vamos compartilhar situações com essas pessoas. E o Senhor, o nosso Deus, Ele mesmo nos envia pessoas que nos abençoam, pessoas que são usadas pelo Senhor e Ele traz para perto de nós. Eu costumo dizer, e inclusive nesse tempo que o Senhor nos uniu, todas as intercessoras, o Senhor me deu essas mulheres de presente, porque nesse tempo eu tenho aprendido tantas coisas com elas, nós temos compartilhado situações do nosso dia a dia, e isso é um presente de Deus. Eu não posso ter esse tipo de relacionamento com todo o corpo de Cristo, mas eu posso me relacionar
com parte desse corpo. Então ele diz que quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio da multidão, mas não há como ter comunhão com todos ao mesmo tempo. Jesus ensinava dentro de um contexto de grupo pequeno. Os seus 12 discípulos, ele achou que era um número suficiente para que todos partilhassem, para que todos se envolvessem, para que todos pudessem ter voz, porque nos grandes grupos, geralmente, a maioria das pessoas não tem voz, a maioria das pessoas não compartilham nada, elas somente escutam, não é? O corpo de Cristo, ele compara com o corpo humano. O corpo humano, ele é composto, ele é feito de células, e a vida está no interior das células. Então, ele compara o corpo de Cristo a essa célula. A vida do corpo de Cristo, tal qual como no nosso corpo, está contida no interior das células. Todo cristão deve fazer parte de um pequeno grupo dentro de sua igreja. Então, culto no lar, você se reunir com um pequeno grupo para você orar, você participar de um grupo de mulheres, onde essas mulheres com seus problemas específicos compartilham situações, umas aprendem com as outras, ou o grupo de jovens. Quem não foi jovem e teve aquele grupo gostoso, onde a gente compartilhava situações, conflitos da idade. Então, é por isso que existe esses grupos na igreja, porque nos identificamos com eles. Mas às vezes também nós estamos nesse grupo e nós vivemos de maneira superficial, não basta. O autor coloca isso também aqui. Existe a comunhão verdadeira e a comunhão falsa. Nós estarmos juntos, mesmo nos grupos pequenos, né, com menos pessoas, nós estarmos juntos, mas aquilo ser uma relação superficial. E não é isso que o Senhor quer. Deus fez uma fantástica promessa a respeito dos pequenos grupos, porque ele disse que estaria ali no meio deles, quando 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, em Mateus 18, 20. Mesmo que você frequente algum grupo, isso não é garantia de que você vai experimentar uma comunhão real. E aí ele vai falar aqui sobre a diferença entre uma comunhão falsa e uma comunhão verdadeira. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam autenticidade. O relacionamento, ele não é superficial. A comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo em sua vida. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos, reconhecem suas fraquezas, pedem ajuda e oração. E como isso é importante? Quantas vezes nós estamos nos sentindo enfraquecidos e nós precisamos de pessoas que estejam ali bombando a nossa fé, estejam nos motivando, nos estimulando a não desistir. E o Senhor que coloca essas pessoas na nossa vida, sabe? Às vezes a gente está no grande encontro com pessoas ali que nós imaginamos ser super crentes, porque naquela celebração onde todos estão reunidos, ela parece ser alguém de muita profundidade espiritual, alguém que o Senhor usa com intrepidez, com poder, e são pessoas que parecem estar tão inalcançáveis. Mas sabem, o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele coloca pessoas na nossa vida para que a gente se sinta não somente valorizado, mas se sinta consolado, se sinta abraçado pelo Senhor. Na comunhão com os santos, como diz a palavra do Senhor, nós nos sentimos abraçados pelo próprio Senhor, porque o Senhor usa essas vidas para trazer aquilo que nós precisamos. Quando nós precisamos tocar no Senhor, quando nós precisamos senti-lo, quando nós precisamos que o Espírito seja palpável, ele não vai se fazer carne, ele vai enviar os seus para nos abençoar. E no pequeno grupo, na comunhão com os irmãos, nós sentimos essa presença do Senhor. Ele faz uma crítica, o autor faz uma crítica, dizendo assim, que a autenticidade, você não ser superficial na comunhão, é exatamente oposto ao que a gente encontra em muitas igrejas. Por quê? Porque nas igrejas, a atmosfera, muitas vezes não é de honestidade e humildade, a conversa é fingida, é encenada, é superficial, é educada, é frívola. Eles vestem máscaras e agem como se sua vida fosse bem-sucedida. E essa atitude decreta a morte da verdadeira comunhão. Somente quando somos sinceros sobre a nossa vida é que experimentamos uma comunhão real.
Diz em 1 João 1, 7 e 8. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro. Eu ser íntimo do outro, eu tô ali num lugar isoladinho onde ninguém me vê, mas não é verdade. A palavra de Deus diz que a comunhão se dá na luz. As trevas, elas são usadas sim, mas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. É na luz que nós trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem nós somos. Como é bom a gente estar no meio de pessoas que sabem quem nós somos e mesmo assim nos ama. Já parou para pensar nisso? Nossa, eu tenho tantos defeitos, eu fico imaginando os meus filhos. Se eles não me amassem de verdade, eles sabendo quem eu sou, como seria difícil? É na comunhão e quando nós somos verdadeiros e as pessoas conhecem as nossas falhas, as nossas limitações, dificuldades e mesmo assim elas querem estar perto de nós. Isso é muito de Deus, isso é muito gostoso. Ser autêntico exige coragem e ao mesmo tempo humildade, mas é a única maneira de nós crescermos espiritualmente e emocionalmente. Só crescemos assumindo riscos. E o mais difícil de todos é ser honesto com você mesmo e com os outros. Lá na palavra de Deus diz em Tiago capítulo 5, versículo 16, assim, ó: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Quando nós somos sinceros e honestos, a cura para as mazelas espirituais que nós passamos e nós enfrentamos. Confessar os pecados é estar com uma pessoa que está debaixo da graça de Deus como você e ela entende exatamente o que você passa, ou como você luta contra coisas que você sabe que desagrada o Senhor. Mesmo assim ela te abraça, ela te ama. E essa confissão traz cura. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber. É depender um do outro. A Bíblia diz: o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. Para o meu dedo fazer um movimento, certo? Esse movimento foi comandado pelo cérebro e enviado para o meu braço, que fez a minha mão se mover e o meu dedinho se mover. Então, para a gente, cada parte desse corpo, um depende do outro. A reciprocidade é a essência da comunhão. Paulo disse assim: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. Romanos 1, 11 e 12. É quando nós estamos fracos que fala: poxa, está acontecendo tanta coisa comigo que eu não tenho nem forças para orar. Mas eu estou fortalecido no Senhor e eu vou orar por você. Nós juntos, na reciprocidade, abençoando a vida um do outro. Isso é comunhão. Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. É aquilo que nós falamos ontem, né? É a brasa estando no braseiro e não fora dele. Nós caminhamos juntos e nós vamos mutuamente nos fortalecendo. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudar quem precisa. Diz assim: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14, 19. Eu edifico você e ao mesmo tempo você me edifica. E isso só é possível, só se dá na comunhão. Na verdadeira comunhão as pessoas experimentam compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda, é penetrar e compartilhar a dor do outro. Compreendo o que você está passando e o que você sente não é estranho nem absurdo. Algumas pessoas chamam isso de empatia, que é quando você consegue se colocar no sapato do outro. Mas a Bíblia chama isso de compaixão. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e ter os seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar o sentimento de alguém abre caminho para a comunhão. Então, para que eu tenha comunhão, eu preciso ser empático, eu preciso ter compaixão, me colocar no sapato do outro, e foi isso que Jesus fez.
Ele podia, lá do céu, enviar um anjo para morrer em nosso lugar, mas ele mesmo veio para ele saber o que é ser humano, porque ele criou, mas na essência do humano, ele não tinha essa prática. E o Senhor nosso Deus, ele desceu do céu e se despiu da sua glória para sentir a nossa dor. Então, às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, a gente pensa assim, o Senhor não tem noção? Tem, o Senhor tem. Porque não existe nenhum tipo de dor ou rejeição ou problema que o Senhor, o nosso Deus, não tenha passado. Ele sabe. E o Senhor tem compaixão de nós por isso, porque Ele sabe quem nós somos e as dificuldades que nós temos. E é isso que Ele espera de nós, que nós o imitemos, que nós tenhamos compaixão, esse sentimento de nos colocar no lugar do outro. E se fosse comigo, como eu me sentiria? E se esse problema estivesse acontecendo na minha família, como eu me sentiria? É você sentir a dor do outro. Identificamos níveis básicos de comunhão no ato do compartilhamento e nos grupos de estudo. No nível mais profundo, temos a comunhão do serviço, que é aquela comunhão presente na ação conjunta, quando nós viajamos em uma obra missionária, quando nós fazemos atos de caridade. E nesse tempo de pandemia, a gente tem visto muito isso, não é? Obras sendo feitas por irmãos, grupos de irmãos, para abençoar pessoas desempregadas, para abençoar pessoas em situação de rua. E isso é um tipo de comunhão por meio do serviço. Mas o nível mais profundo e intenso da comunhão é a comunhão do sofrimento. É quando eu sofro na minha própria vida porque eu quero trazer o Senhor ou trazer bênção para a vida do outro. Diz assim, quando tomamos parte da dor e das aflições uns dos outros. E ele cita o exemplo daqueles que saem do conforto de seus lares e vão para lugares onde são perseguidos, onde são discriminados e muitas vezes martirizados por causa da sua fé. É aquele desejo de que o outro receba o que ele também recebeu e ele se dispõe a passar por sofrimentos como aqueles missionários que não podem nem ter seus nomes divulgados porque eles querem que essas pessoas onde eles se propõem a ir recebam o Senhor em suas vidas e eles são perseguidos por isso. Eles são martirizados por isso, muitos deles. Eles sofrem todo tipo de perseguição por causa do amor ao Senhor, do desejo de estar unido com esse que ainda não conheceu o Senhor Jesus. A Bíblia ordena, isso está em Gálatas 6:2, compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. É em tempos de crise, tristeza e dúvidas profundas que mais precisamos uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto da nossa fé vacilar, é que precisamos de amigos cristãos. Em um grupo menor, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Cristo parece distante. Quando nós não sentimos a presença de Deus ou achando que as nossas orações não passam do teto. É nesse compartilhar com pessoas que também amam o Senhor, das mazelas da nossa vida, dos sofrimentos que nós passamos, é que nós vamos sendo restaurados, nós vamos sendo curados, nós vamos nos enchendo de fé e isso vai fortalecendo o corpo de Cristo. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam misericórdia. A comunhão é um momento de graça, em que erros não são criticados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. É aquela coisa de eu merecer a condenação, mas eu receber aquilo que eu não mereço. Eu receber de graça misericórdia. E isso é tão maravilhoso. O Senhor nos diz que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos, não porque o Senhor é mau, mas porque nós somos maus e o nosso pecado nos afasta do Senhor. Então, é por causa da misericórdia dele que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias, elas se renovam todas as manhãs. Grande é a sua fidelidade. Então, toda vez que o sol nasce, a gente tem que se lembrar, hoje a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida. E na comunhão, quando nós temos comunhão, essa comunhão não superficial, nós também
nos parecemos com o Senhor Jesus quando nós estamos dispostos a ter comunhão com o nosso irmão através de atos de misericórdia e não de julgamento. Todos precisamos de misericórdia porque em algum momento da vida nós tropeçamos e caímos e precisamos de ajuda para retornar ao caminho. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. 2 Coríntios 2:7. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus adverte: jamais guardem rancor. Colossenses 3:13. A amargura e o ressentimento destroem a comunhão. Por sermos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoaremos alguém. Então é necessário uma enorme quantidade de graça e de misericórdia para a gente criar e manter comunhão. Nós magoamos, machucamos pessoas e essas também nos magoam, nos machucam. E para existir comunhão nós temos que exercer o perdão, porque em dado momento isso vai acontecer. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos também misericordiosos. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que você já foi perdoado por Deus. O Senhor jamais vai colocar diante de você uma situação pela qual Ele não passou. Ele perdoou você. O Senhor pegou todos esses pecados que você tem, todos os pecados que eu tenho, todos aqueles que nós cometemos hoje, ontem, vamos cometer amanhã. E Ele pregou na cruz do Calvário para que Deus olhasse para mim através dessa lente que é Cristo e me visse ali coberta pelo sangue de Cristo. É por isso que Ele olha para mim e continua me amando, porque Jesus e o que Jesus fez por mim, ele teve tanta misericórdia da minha vida que Ele entregou a sua vida por mim. Tanta misericórdia teve o Senhor que se deu por mim para que eu fosse vista por Deus como justa. Veja bem, eu, justa, você, justo. Então, nós temos que imitar o Senhor. E se o Senhor nos pede que perdoe, é difícil, é muito difícil às vezes a gente perdoar alguém que nos machucou profundamente, que nos humilhou, que fez coisas que nós não esperávamos, que nos trapaceou, mas o Senhor pede que nós façamos isso porque maior lhe foi dado, um perdão muito maior lhe foi dado. Perdoar é esquecer o passado, confiar tem relação com o comportamento futuro. Por isso que Deus, Ele trabalha com o perdão imediato, mas com a confiança ao longo do tempo. Não tem problema nenhum, você perdoou, mas para essa pessoa ter a sua confiança, ela vai ter que trabalhar um pouco. Às vezes vai ter que trabalhar duro para te provar que essa pessoa está realmente arrependida. Então, confiar e perdoar são questões diferentes. O Senhor diz que você deve perdoar e que a confiança ela vai sendo reconstruída ao longo do tempo. O perdão, a confiança, o perdão deve ser imediato. A confiança é reconstruída. Confiança exige antecedentes. E se alguém o magoa repentinamente, Deus lhe ordena que você perdoe imediatamente. Mas Deus não espera que você volte a confiar imediatamente ou que você continue permitindo que essas pessoas continuem te magoando. Essa pessoa deve mostrar que mudou com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo que promova tanto o encorajamento quanto a responsabilidade mútua. Então, ele coloca assim, você experimentará muitos outros benefícios ao fazer parte de um grupo da igreja comprometido com a verdadeira comunhão. É como nós falamos ontem, que debaixo do guarda-chuva da graça de Deus, nós somos todos iguais. Não existe maior e menor. Nós estamos nesse grande círculo e no círculo não existe começo nem fim. Não existe um que está acima de outro. Todos nós somos iguais.
igualmente amados pelo Senhor, igualmente pecadores, igualmente merecedores da morte eterna e igualmente salvos pelo Senhor. A comunhão, ela constrói esse vínculo de amor independente de quem eu seja e de um tratar das coisas que passam na minha vida. Imagina você, se você não tivesse ninguém para compartilhar das dificuldades que você tem, dos problemas, dos desvios de caráter que você luta constantemente. E se você não tem esse grupo para exercer comunhão, peça ao Senhor e o Senhor vai colocar essas pessoas na sua vida, assim como o Senhor colocou na minha. Que as pessoas, sabendo quem eu sou, elas me amam. Sabendo das dificuldades que eu tenho, elas compartilham das coisas que o Senhor as ensina e acabam me ensinando também. Então, é importante estar no corpo e o Senhor te chamou para este corpo, mas é importante você exercer a comunhão, você buscar ter comunhão com um grupo de pessoas que vão, ao mesmo tempo, serem ajudadas por você e, ao mesmo tempo, você ser ajudado por elas. Quando um cai, o outro levanta e ambos se sustentam na fé. Diz assim, um tema para reflexão, pensando sobre o meu propósito de vida. Preciso de outras pessoas em minha vida. Versículo para memorizar. Compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas 6, 2. Pergunta para nós meditarmos. O que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? E se você não tem essa disponibilidade, ou não faz muito parte da sua personalidade, peça ao Senhor, como eu já falei, que o Senhor vai colocar pessoas na sua vida para te abençoar, pessoas na sua vida para que você também possa abençoar, que nós busquemos ter comunhão com os nossos irmãos e estarmos todos sabendo que somos pecadores, que não somos perfeitos, que perfeito é o nosso Deus, mas que nós podemos nos sustentar mutuamente, nós podemos abençoar e sermos abençoados, nós podemos compartilhar das nossas dificuldades, sabendo que os nossos irmãos também passam por dificuldades, sabendo que os nossos irmãos também têm problemas que enfrentam diariamente. Que o Senhor te abençoe e medita aí na palavra do Senhor. Medita na palavra do Senhor, leia os textos que nós colocamos aí na descrição, compartilhe o vídeo, compartilha esse canal com outras pessoas que também você sabe que pode abençoar, porque não é sobre mim, não é sobre a Delma, não é sobre a Cíntia, a Miriam, não é sobre nenhum de nós, é sobre o Senhor. A glória, a honra, o louvor, a majestade pertencem a Ele. Então é o Senhor que usa pessoas incapazes, vasos como nós, que são pessoas simples, que às vezes não sabemos nem falar muito bem, mas que o Senhor é tão lindo que Ele abençoa vidas através de pessoas como eu, tão incapazes, tão imperfeitas. Que o Senhor te abençoe e faça que a sua vida traga paz às outras vidas ao seu redor. Que o Senhor te abençoe e coloque na sua vida pessoas que sejam pessoas dispostas a compartilhar a vida com você, a ter comunhão com você, que você esteja disposto a dar de si a outras pessoas, no nome de Jesus, e vamos nos fortalecendo nele. Deus te abençoe e até amanhã com mais um dia de estudo do livro que estamos estudando. Deus te abençoe.